Cada elemento que constitui as imagens que você está assistindo agora demoraram anos para se materializar em minha vida e, consequentemente, serem registradas para este vídeo que lhe entretém. A minha filha, os meus bichinhos, a minha esposa, a casa, os quadros, os instrumentos musicais, as motos, o conhecimento adquirido e acumulado em muitos campos do saber e cada nota tocada nesta música de introdução a este vídeo. Foram anos para chegarmos até aqui. A natural impressão que se tem é que tudo veio ao mesmo tempo, que já nasci sabendo ou cercado desses elementos. Mas não. O tempo teve que correr para que todos esses seres e objetos possam compor o meu dia de hoje e serem registrados por uma câmera. Foi assim comigo, e é assim com você. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Carlão gravando vídeo fumando! Não sei como é que isso aqui foi parar na minha mão, mano! O algoritmo do YouTube desistiu do canal Abriu o Farol, ele não tem um esquema de recomendar pras pessoas, enfim, o canal perdeu a relevância. E tudo bem, isso faz parte da vida. Afinal de contas, priorizando a própria vida, eu passei tanto tempo sem filmar e sempre tem uns hiatos, às vezes filma, às vezes não filma, então o algoritmo fica muito louco e hoje em dia ele não tá muito preocupado com a minha produção aqui no Abriu o Farol. E tá tudo certo. Então eu me dou o direito de, nesse canal, que é um canal afetivo e etc, eventualmente, se eu tiver vontade de gravar um vídeo fumando, eu vou gravar um vídeo fumando. Carlão, tava sumido por quê? Tava sumido... tem um dos últimos vídeos aqui no Abriu o Farol que eu falo que tinha um trampo aí, e aí sabe como é que é, né, galera? Quando eu trabalho, fica um pouco complicado produzir conteúdo. Entrou uma grana, serviu pra pagar várias dívidas, né, e agora estão zerados na conta bancária, mas minimamente não temos dívidas astronômicas. Bem-vindo ao meu mundo. Sempre foi assim e sempre será. No mais, eu me meti a besta com produção de um outro canal que eu tô envolvido e também voltei a produzir gravuras e etc, mas num próximo vídeo eu falo a respeito disso com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado. Nesse vídeo agora eu queria falar sobre guitarras. Por quê? Porque sim, porque eu não sei se vocês estão vendo, eu gosto bastante de guitarra. Tipo, eu tenho 11 guitarras, eu acho que eu curto guitarra. Eu gosto de moto? Gosto. Eu gosto de arte? Gosto. E guitarra, você gosta? Gosto. Carlos Gonzalez, você precisa deste número infinito de guitarras! Você é um consumista desgraçado de merda! Carlos Gonzalez, você é rico! Você tem esses milhares de guitarras aí na sua parede! Seu rico ostentação de merda! Carlos Gonzalez, você não toca nada de guitarra! Você tem um monte de guitarra aí na sua parede! Você não se sente mal, seu merda! Isso aqui é uma Janine Sonic de 1982, talvez ela não seja tão estranha pra vocês, ela já apareceu aqui no canal. Esse modelo de guitarra foi a primeira guitarra que eu coloquei as mãos na minha vida. Não nessa específica, mas numa guitarra que a minha mãe deu pro meu irmão quando meu irmão estava no terceiro colegial e eu tinha apenas 10 tenros anos de idade. Quando ele não estava por perto, eu pegava essa guitarra e ficava fazendo isso aqui, ó. É exatamente isso que eu ficava fazendo. E aí ele nunca tocou essa guitarra de verdade, ele nunca se dedicou. E aí quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu acabei pegando a guitarra dele, que era igual a essa, ligando num aparelho da Gradiente 3 em 1, comecei a fazer um som, tá ligado? Um som meio tosco. Eu vou tentar reproduzir pra vocês como é que era esse som, mais ou menos. Ai, que horrível. Veja bem, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, eu não sabia nem segurar uma palheta, mas eu não vou afinar a guitarra, porque basicamente eu não sabia afinar a guitarra com 12, 13 anos de idade. E aí o que eu fazia era isso aqui, ó. Com um som parecido com esse. E aí, algumas pessoas do meio que já tinham banda, inclusive, por algum motivo, eles falaram: nossa, Carlão, vem tocar com a gente, vamos fazer uma banda. É muita loucura, né? Você vê que no final da década de 80, a escassez de músico era muito grande aqui em São Paulo. E aí eu lembro que eu fiz uma primeira música pros caras,
Que era tipo assim: as crianças já não são as mesmas, elas já têm poder de autoafirmação, os sonhos já não são os mesmos. Pode esperar uma revolução, mudando o mundo com suas mãos, com suas mãos. Era mais ou menos esse som que saía da guitarra, e a música que eu mostrei pra vocês foi mais ou menos a minha primeira composição musical desse jeito. Eu vou guardar essa porra. Aí um dia, numa treta lá em casa, prestes a eu ensaiar, o meu irmão, ele pegou de volta a guitarra que era dele, tá ligado? E aí eu fui ensaiar sem guitarra, e numa loja que eu trabalhava, tinha uma guitarra lá que tinham deixado pra vender. Ela não era uma Les Paul, ela era uma Super Strato, e ela tinha só um captador aqui na ponte, e ela era uma Super Strato que imitava aquelas Ibanez do Steve Vai, saca? Que tem a porra do Monkey Grip. E aí eu usei aquela guitarra e acabei pegando todos os discos que eu tinha na minha vida e troquei por aquela guitarra. Mas basicamente as músicas tinham melhorado um pouco. Vou tocar de pé pra vocês verem e vou tentar cantar o que eu cantava. Vamos lembrar as músicas que eu fazia aí quando eu tinha 16 anos. Que nessa época, eu devia ter aqui uns 15 anos de idade, talvez 16, eu realmente acreditava que essas músicas, eu achava que eu era, cara, o Ed Van Halen, cara, do Brasil. Aliás, Ed, descansa, cara. Eu achava que eu era o Ed Van Halen, eu achava que eu era o David Gilmour, tá ligado? Por quê? Porque o Ed Van Halen, ele não manjava de teoria musical, e ele era o guitarrista que ele era. E o David Gilmour não manjava de teoria musical, e ele era quem ele era, o guitarrista do Pink Floyd. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu não precisava aprender a tocar guitarra e coisas do tipo, afinal de contas eu tinha o meu feeling, e qualquer estudo e teoria musical ia tirar o meu feeling. Existem algumas coisas que eu preciso falar muito mal deste tal de Carlos Gonzalez na terceira pessoa. Caso vocês não sabem, Carlos Gonzalez é um analfabeto musical, não é mesmo? Ele não sabe ler partitura. Ele, quando vê uma tablatura, ele meio que se confunde por vezes. Ele não sabe fazer os acordes convencionais, ele não sabe fazer acordes com sétima, com quinta, ele não sabe disso, ele não sabe sequer o que são intervalos, ele não sabe de muita coisa, ele não sabe de teoria musical. As escalas que ele toca, ele não sabe o nome dessas escalas, na verdade ele nem sabe, elas existem, claro, mas ele não sabe o nome, ele foi meio que tirando de ouvido. Aí muita gente fala, nossa, que coisa maravilhosa, o cara é autodidata, né? Ele toca de ouvido. Todo mundo falava, vamos fazer uma banda cover, e eu não conseguia fazer banda cover porque eu não tinha capacidade técnica pra tocar o que as pessoas tocavam. Na verdade, o que acontece? No final da década de 80, começo da década de 90, fazer aula com o professor era muito complicado porque era uma grana, tá ligado? E a grana que eu ganhava trabalhando, ela era basicamente pra pagar o meu... E também eu não podia contar muito com a ajuda dos meus pais, que não acreditavam muito nesse esquema de música, tá ligado? É normal, os pais querem o melhor pros filhos. E aí uma coisa foi levando a outra, eu acabei não conseguindo e tendo acesso à leitura de tablatura, partitura, então aparecia lá o livro do Metallica, eu olhava e falava, cara, que livro lindo, mas eu não sabia ler aquilo. E aí eu falei, olha, eu não tiro cover, eu não toco cover de ninguém, porque eu sou um músico autoral. E aí basicamente essa era a grande desculpa que eu tinha, né? Eu era um cara que não sabia ler e ficava metendo pau em quem sabia ler. Aí eu falava, mas você sabe ler, você estuda, então você não tem feeling. Como se eu tivesse, né? Eu não fazia a menor ideia do que era aquilo e ainda hoje eu não sei o que é. Eu fui nessa durante um bom tempo da minha vida. Vários brothers que entraram nessas minhas bandas, nas bandas que eu tive, muitos deles eles se dedicaram muito mais do que eu, tiveram acesso à educação musical e alguns deles até despontaram em bandas que
de fato são bandas legais. Por exemplo, um dos baixistas do Ratos de Porão, ele saiu, a primeira banda que ele teve foi tocando comigo. Um dos guitarristas do CPM 22, que inclusive tá lá até hoje, abraço, Luke, se não me engano, ele tocou na banda que eu tinha, foi tipo a segunda banda do cara, tá ligado? Mas ele era um cara muito mais dedicado do que eu. E foram tantos outros brothers muito mais dedicados do que eu, eles de fato eles ascenderam de uma forma ou outra, seja fossem em bandas underground e conseguindo pagar as contas, ou mesmo indo pra parte de produção musical e tudo mais. E no final da... Vale lembrar que eu tava num rolê também de trampar pra pagar minhas contas, né? Eu trampava em outras coisas, não vivia de música, tá ligado? Como a grande maioria dos músicos daqui do nosso país, não é mesmo? E no final das contas eu acabei virando um velho com 11 guitarras, tentando criar um projeto do nada, chamado Eu Taciturno. Eu tô com 46. Há menos de 10 anos eu comecei a entender alguns paranauês, alguns esquemas relacionados a timbragem de instrumento musical. Porque eu era o cara que tocava só o thrash metal, o death metal do metal, e basicamente se a guitarra tivesse um som de liquidificador, pra mim tava ótimo. E aí de 10 anos pra cá eu vi a necessidade de começar a pensar direito em amplificador, começar a pensar direito em guitarra, em começar a perceber as nuances de um tipo de guitarra para outro, né? O quanto isso muda, qual que é a importância e qual é a diferença entre amplificadores. Mas whatever, né? Acabei entendendo isso há muito pouco tempo. O Eu Taciturno, ele vem junto com isso, na verdade. Ele vem desse meu interesse de me reinventar enquanto músico. Ai, Carlos, e aí você estudou, né? Mais ou menos. Não. Basicamente, como eu me vejo enquanto músico, no caso, enquanto guitarrista, eu sou tipo um analfabeto que teve contato com alguém declamando Lusíadas de Camões, achando o texto lindo e querendo fazer algo tão bom quanto, só que sem saber ler e sem saber escrever e sem saber de gramática. Esse sou eu hoje. Não só hoje, hoje e sempre. Essa é a minha tentativa no Eu Taciturno, né? Tentar reescrever Lusíadas de Camões sem saber ler e sem saber escrever. E eu acho importante a gente assumir algumas limitações que a gente tem, tá ligado? Tá tudo bem, porque nem tudo na vida, não é possível na vida você ser um cara top em todos os aspectos possíveis e imagináveis da vida. Não, às vezes não. Música é uma coisa que eu gosto pra caramba. Tive um eventual, fui até que bem sucedido de uma forma ou de outra, já toquei pra milhares de pessoas, já fui pra estúdio algumas vezes registrar não só o meu material, mas material de outros músicos, me chamaram pra ir lá e tal, mas eu sempre fui esse cara meio limitado, tá ligado? Já escrevi música pra outras pessoas, essas músicas foram gravadas e tudo mais, mas eu sempre era aquele cara que eu não conseguia ir pro degrau seguinte da escada da música. E tá tudo certo, isso não muda o quanto eu gosto e o quanto faz sentido pra mim compor e fazer música. Criar e colocar no mundo uma coisa que não existe, uma coisa que não tem registro. De repente você pare um bagulho. É algo muito parecido com arte, com qualquer objeto artístico que eu venha a de fato materializar e colocar no mundo. É muito parecido com qualquer vídeo que eu produza pra internet, que antes desse vídeo existir, não existia nenhum vídeo igual a ele. E aí, por conta das minhas questões poéticas, esse vídeo ele acaba vindo à tona. Música é igual, por mais que eu seja um pouco mais limitado. Uma coisa que é muito diferente do final da década de 80 e do início da década de 90, no contexto atual contemporâneo, é possível pra gente conseguir ver outros caras que tocam guitarra e dão os toques, e eu tenho dois caras que são produtores de conteúdo que eu tenho no meu coração super. Eles não me conhecem, eu sou no máximo aquele cara que tá inscrito no canal deles, troca uma mensagem, os caras respondem de vez em quando e tá tudo certo, mas são dois músicos que eu torço pra caramba pra dar certo, porque diferente de mim são caras que se aplicaram, que estão se dedicando, que estão indo atrás e etc. Um deles é o Bruno Melo. O Bruno Melo é um cara que mora no sul, no interior, esqueci a cidade daquele porra, mas foda-se. O Bruno, ele é um cara que é muito louco, assim, ele acabou de soltar um EP que é do caralho, com um puta nível legal, uns puta timbre do cacete. É um cara que sempre teve na produção de conteúdo dele um pensamento relacionado a como trabalhar no meio musical dentro do nosso cenário contemporâneo, como ser um músico hoje em dia no Brasil, nesse nosso cenário contemporâneo. É um cara que dá várias luzes e ultimamente ele, pra quem quer ser um guitarrista de altíssima performance, o Bruno ele tá trilhando um caminho, cara,
cara. Casca grossa, e ele tá conseguindo excelentes resultados. Então, assim, é um cara que eu tenho no meu coração, super torço por ele. Se quiser dar um pique no canal do Bruno Melo, talvez você se divirta, talvez você se identifique com um cara bem batalhador ele. Um outro rapaz que eu, toda vez que ele solta vídeo, assim, meio que aquece meu coração, tá ligado? É o Pedro Bernardi, lá de Goiás. O cara, ele tem uma fala tão acolhedora, uma fala tão humana no que diz respeito à guitarra mesmo, ou à música. É um cara que tem uma formação em violão clássico, mas ele foi pra guitarra e ele tem uma sensibilidade, ele tem uma técnica, ele tem um play, cara, que é muito bacana. Mas eu acho que o que eu mais admiro no canal do Pedro, ele tem uma fala que é muito mais humana, é uma fala acolhedora. Tanto um quanto o outro tem toda uma preocupação de captar uma boa imagem, de ter um bom áudio, sabe? Essas coisas que eu também curto, tá ligado? Então pra mim é muito prazeroso ver a produção audiovisual desses dois meninos. Ai, Carlão, mas você não segue o Gustavo Guerra, o Marcos de Ross, o Maurício Alabama, o Ozielzinho, o Nando Moura. Eu não digo que eu não assisto, eu gosto da simplicidade de alguns desses que eu citei. Admiro o quanto os caras tocam pra caralho, são monstros, mas eu não tenho tanto interesse. Eu tenho interesse em acompanhar o caminho do Bruno, tenho interesse em acompanhar o caminho do Pedro Bernardi e torcer especificamente pra esses dois. Então, se puder, dá um pique no canal deles. Quem sabe se curte. Tem um cara que não tem canal de música, mas toca pra caramba. É o incrível Hugo Renault, do canal Motorama. Toca pra caramba, Hugo Renault. Não tem um canal de música, mas se ele tivesse, certamente eu seguiria o Hugo Renault. Além do Hugo Renault ser um gato, ter um braço malhado, todo tatuado, fofinho em cima da moto. E aquele esquema, não é mesmo? Eu já tive fases na vida onde eu falava: ai, malditos, o mundo é tão injusto, eu sou tão dedicado, por que nada acontece? Eu gosto tanto de música, de guitarra, por que as coisas não acontecem comigo? Coitado de mim! Não, né? Aí a vida segue e a gente começa a perceber que existem pessoas que se dedicam naturalmente mais do que você e não necessariamente essas pessoas elas conseguem chegar lá. Por mais que tenha uns caras meio pau no cu, assim, que é mais ou menos, que consegue chegar lá, a grande maioria das pessoas de fato se dedica e não consegue chegar. Pra dificultar um pouco mais, a gente é doutrinado e é educado pra tudo que a gente faz. Você tem que ser perfeito. Se você vai tocar bateria, você tem que ser o melhor baterista. Se você vai tocar guitarra, você tem que ser o melhor guitarrista. Se você vai ser engenheiro, você tem que ser o melhor engenheirista. Como eu comentei lá atrás do vídeo, não dá pra gente pegar todos os aspectos da vida e ser absolutamente foda em todos eles, porque a vida, a gente divide esse tempo com várias outras coisas. Existem muitos núcleos de importância na nossa vida. A vida afetiva, né? A vida acadêmica, né? Enfim, trabalhando mesmo, a vida profissional. Eventualmente a gente pode não ter todo o tempo do mundo pra fazer bem tudo aquilo que a gente gosta e tudo aquilo que faz sentido. E é natural isso. Tipo assim, não rola ser o Steve Vai. E ao mesmo tempo que você é o Steve Vai, você é também o Mike Portnoy. E ao mesmo tempo que você é o Steve Vai e o Mike Portnoy, você também é o melhor neurocirurgião das Américas. Ao mesmo tempo que você é o melhor neurocirurgião das Américas, você é o pai mais presente do mundo. E ao mesmo tempo que você é o pai mais presente do mundo, é o Steve Vai, é o Mike Portnoy e o melhor cirurgião das Américas, você também... E assim, além de ser tudo isso, você também é atleta olímpico, é um boxeador de altíssima performance que ganha medalhas nas Olimpíadas. Não tem como. Então eu acho que aceitar as nossas limitações dentro das coisas que a gente gosta, é isso, saber que a vida ela é uma só e são muitos pontos de interesse que não necessariamente numa única vida a gente dê conta de fazer e de viver tudo aquilo que a gente gostaria de fazer e viver e executar com maestria. E aí, nesse sentido, precisamos ser mais leves com a gente, sabe? Poderia ficar aqui triste, né? Porque eu não sou o Steve Vai. Não, cara. Tô mó feliz com o que eu tenho, sabe? E eu tô muito contente pelo fato de existir um Steve Vai, de ter existido um Ed Van Halen, de existir um Pedro Bernardi, de existir um Bruno Melo. Um pessoal que se dedica pra caralho. Meu, é a vibe deles. Cada um tem a sua. Vamos ser felizes. Vamos ser menos duros com a gente. Cara, essa moto ficou muito mais bonita com o adesivo do Boulos, né? Olha, tem outro aqui. Tudo bem?
Em todo caso, enfim, um vídeo de curiosidades falando pra caramba pra vocês de uma coisa que é importante pra mim, né? Moto é importante pra mim, arte é importante pra mim, música é importante pra mim. Compartilhar essa minha memória desse meu presente com vocês. Tava com saudade de verdade. Se você não é inscrito, se você quiser, se inscreve no canal, mas só se você quiser. Pra você que é inscrito ou não, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Eu leio todos os comentários. E se você puder avaliar e quiser avaliar, avalie. Mas basicamente eu não tô muito preocupado com isso não. Se quiser me seguir no Instagram, segue também, mas ó, tô de boa, viu? Esse canal aqui, o Abril Farol, constatado que o YouTube tá quebrado, ele é um canal pra que eu me divirta e pra que ele continue sendo o que ele sempre foi. As memórias do meu presente. Não mais preocupado em atingir grandes públicos. É só do coração mesmo. Um abraço pra vocês, até mais. Tchau, tchau! Quanto tempo seria necessário para vivermos plenamente todos os nossos sonhos? Quanto tempo para termos condições de ascendermos e sermos bem-sucedidos em tudo o que nos desperta interesse e afeto? É comum e aceitável deixarmos de lado uma série de possíveis caminhos e trilharmos por outras estradas com poucas ramificações e poucas possibilidades. Afinal, ninguém quer ser o perdido na vida. Decidi gostar de tudo. Decidi tentar tudo nesse meu caminho errático e, de certa forma, parece que está funcionando. Contra a super especialização que o mundo cobra, sei um pouco de cada coisa. Todos esses retalhos me trouxeram aqui e não sei para onde me levarão. Meu amigo e minha amiga, eu te pergunto, onde os seus retalhos te levaram? Os meus retalhos me conduziram a este quintal, a este dia.